Nessa manhã eu quero falar sobre o tema resistência. Eu queria saber se lá na sua casa tem algum tipo de resistência. Tem algum tipo de resistência lá na sua casa? Tem. Qual o tipo de resistência que tem lá? No chuveiro deve ter, né? Se é aquele chuveiro antigo, né? Tem uma resistência lá. E a resistência que vai manter o quê? A temperatura, né? Vai manter o chuveiro aquecido, etc. Se ela queimar, já era a resistência. Existe resistência e é sobre isso que eu quero falar. E eu vou ler esse texto e a abordagem que eu quero fazer sobre resistência é uma abordagem diferente da do chuveiro. É resistência a Deus. É sobre essa abordagem que eu quero falar nessa manhã. Mas antes, vamos fazer a leitura? Vamos fazê-la responsivamente. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 até 4, até o 5, versículo 5 do capítulo 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. Sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também o foi àqueles. As minhas perseguições e aflições, as quais eu sofri em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições suportei, e de todas o Senhor me livrou. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Pode ler o 4, versículo 1. Prega a palavra e insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Que tempo é esse em que as pessoas não vão suportar a doutrina da palavra? Que tempo é esse em que as pessoas não vão querer mais a verdade? Que tempo é esse em que as pessoas jamais vão concordar com a Bíblia Sagrada? Que tempo é esse em que as pessoas dirão, Deus está errado? Que tempo é esse? Bem, meus irmãos, na minha ótica, nós já estamos vivendo esse tempo. Nós já estamos no tempo em que a Bíblia Sagrada cita nesse texto. Nós já estamos vivendo os dias que, diz a Bíblia, serão difíceis e penosos, principalmente pela resistência que nós vamos enfrentar contra Deus e contra tudo que se chama Deus.
já estamos vivendo. E essa resistência, ela tem por trás um pano de fundo. Qual é o pano de fundo que está por trás de toda essa resistência armada? É uma força maligna muito grande, que se traduz em cultura, que se traduz em movimento, que se traduz em diversidade, que se traduz em opinião pessoal, que se traduz em N situações. Jamais essa força vai se apresentar como uma força maligna. Não, ela tem vários nomes, ela se distribui. E aí, o que acontece? Nós vamos perceber que essa resistência contra Deus e a sua palavra, ela está fundamentada em alguns pontos importantes, que o apóstolo Paulo, um binóculo ou como uma luneta, enxergou. Lá atrás, ele olhava para o nosso tempo e ele enxergou pela ação do Espírito Santo em que vai se fundamentar essa resistência contra Deus. Vai comigo para a Bíblia e eu vou pedir a ajuda desse grupo aqui, vou pedir depois a ajuda desse grupo, daquele e daquele lá. Vamos começar com esse grupo aqui. A galeria também pode acompanhar. A primeira parte dessa resistência contra Deus, ela está fundamentada na exaltação da pessoa humana. Observa aí quais são as primeiras palavras que o apóstolo Paulo cita no versículo 2. Vocês vão me ajudar. São 4. Paulo destaca 4 palavras aí, mostrando como que essa resistência contra Deus, ela começa com a exaltação do homem. É o humanismo tomando conta da sociedade, o humanismo sendo exacerbado para que as pessoas então comecem a tomar aquela posição de que elas são como Deus. Elas são deuses, deusinhos pequenos, aqueles que têm opinião própria e que Deus não tem nada a ver com a vida deles. Quais são as 4 palavras que Paulo fala aí? Primeiro, Paulo fala de homens que vão se tornar o quê? Primeiro ele começa a dizer que os homens serão amantes de quem? De Deus? Da palavra de Deus? Dos conceitos de Deus? Dos valores de Deus? Não, eles se tornarão cada vez mais amantes de quem? De si mesmos. Amantes de si mesmos. Uma exaltação, uma idolatria, um desejo cada vez mais de ser grande, de ser poderoso, de ter a última palavra e dizer eu sei. Mas Paulo fala uma outra palavra. Qual outra palavra que ele fala? Homens gananciosos, querem tudo para si. São pessoas que querem se exaltar, são pessoas que querem tudo para si, não basta o que eles têm, sempre o desejo de ter mais, e não de ser. Mas ele fala uma outra palavra. Qual é a palavra? Presunçosos. Aí ele já está trabalhando naquela ideia de presunção, aquela ideia de que eu tenho a minha opinião e todo mundo tem que aceitá-la. Eu sou um presunçoso, sou uma pessoa que eu acho que todo mundo tem que ter, vamos seguir a minha orientação e pronto. Mas ele trata uma outra palavra que ele diz aí, o que os homens serão também? Soberbos. A soberba é aquela ideia, né, de que eu estou acima de todos, estou acima da carne seca, eu tenho o domínio de tudo, eu sou inteligente, todo mundo é burro, ninguém entende nada, eu sou o filósofo, eu sou o conhecedor. Veja, Paulo está trabalhando aí claramente a questão da exaltação da pessoa humana. Perceba que essas pessoas que estão imbuídas dessa ideia de resistência contra Deus, eles estão totalmente carregados com essa, vamos dizer assim, uma fundamentação de que ele é o tal, de que ele é maior, de que ele é a pessoa entendida. Deus não tem nada a ver com a vida dele. Mas existe uma segunda fundamentação que está por trás dessa resistência contra Deus. É a negação da autoridade humana. E olha, que Paulo trata aí, que essas pessoas também serão desobedientes a quem? Começa onde a desobediência? Rapaz, começa onde? Olha a desobediência, a base. A base da desobediência é, eu vou ser desobediente aos pais. Eu não vou ser obediente a ele. Eu não vou me submeter mais à liderança que é colocada por Deus. Se a Bíblia manda honrar pai e mãe, eu vou desonrar. Se a Bíblia manda obedecer, eu vou desobedecer. Se a Bíblia manda ser submisso, eu vou ser insubmisso. Por quê? Porque essa é a base da resistência contra Deus.
E é interessante que a Bíblia diz que é a promessa para aquele que for que honrar pai e mãe. Mas quando eu vou nessa linha de resistência, eu quebro esse paradigma, eu desobedeço, eu não me submeto, porque é uma quebra de autoridade mesmo. A resistência contra Deus, irmãos, sempre será na quebra de autoridade. Perceba aquela situação em que Moisés, Miriam e Arão estavam envolvidos. Está em, se eu não me engano, no Números capítulo 12. O texto bíblico fala que Miriam e Arão começaram a querer usurpar o cargo de Moisés. Deus tinha colocado Moisés na liderança do povo. E Deus disse: Moisés, você é meu líder. Você fala e eu falo com você e você fala ao povo. Miriam e Arão dizem: espera aí, a gente é da mesma linha. A gente é do mesmo sangue, nascemos do mesmo pai. Não tem essa história não. A gente também tem a mesma capacidade que Moisés. E nós vamos ser o mesmo que ele. E eles quiseram solapar a liderança de Moisés. Deus chama os três, chama na tenda e fala assim: escuta, ô Miriam e Arão, que história é essa de se levantar contra o meu servo Moisés? Ah, Senhor, a gente achou que era a mesma coisa, ele era líder, a gente também é líder, nós somos da mesma família, não tem problema. Diz: que história é essa? Eu falo com ele como qualquer um fala com seu amigo, eu falo face a face. Olha, Miriam, você vai ficar 7 dias fora do arraial e você vai ficar leprosa. E Deus joga uma lepra em cima de Miriam, e ela é afastada 7 dias. Arão não podia ficar leproso porque era sacerdote. O sacerdote não podia ser leproso. Deus fere, o Arão fica apavorado. Ele fica tão apavorado que ele pede perdão a Moisés, chama Moisés de meu Senhor e vai lá pedir a Moisés para interceder a Deus por Miriam. E então Moisés, por misericórdia, pede a Deus e Deus fala: escuta, se alguém tivesse cuspido na casa do seu pai, se alguém cuspisse na cara do seu pai, seria uma pessoa normal, simples? Seria tratado simplesmente ou seria repreendido duramente? Deixa que ela fica lá 7 dias. Deus chama a rebelião de Arão e Miriam, cuspe na cara dos pais. Olha para mim, quem aqui já cuspiu na cara dos seus pais? Mas eu quero dizer que esses que estão na resistência contra Deus aí, eles não vão ter nenhuma resistência para fazer isso não. Eles não terão, porque essas pessoas que a Bíblia cita aqui, são pessoas que se insurgem contra pai e mãe. E essas são as pessoas que nós vamos ver daqui para frente. São essas pessoas que são capazes de denegrir a sua própria família. São os que são capazes de denegrir aqueles de onde eles saíram, que são capazes de diminuí-los, de achincalhá-los. Por quê? Porque aquilo que está no coração deles foi gerado no inferno. E o inferno não tem esse negócio de respeitar ninguém. Não existe isso. Então, por isso é importante a gente conhecer, saber. Perceba que o Espírito, depois da desobediência a pai e mãe, cita 2 palavras. Quais são as 2 palavras que estão logo em seguida aí? Ingratidão e impiedade. 2 palavras, ingratidão e impiedade. Ele é desobediente, é ingrato e é ímpio. Ele não reconhece nada que o pai fez, nada que a mãe fez, absolutamente. Estava assistindo um vídeo essa semana, queria ter trazido, mas eu esqueci. Um palestrante fala de um menino dizendo que o pai dele não entendia nada, que o pai dele era uma pessoa analfabeto, que ele é que ele entendia muito, que ele tinha 30 anos, que ele tinha feito alguma coisa em Harvard, que ele tinha, não sei quantos viram esse vídeo, e o rapaz fala assim: mas espera aí, seu pai não entende nada? Meu pai precisa passar a empresa para mim, porque eu já tenho 30 anos, fiz Harvard, tenho um conhecimento muito grande, tenho doutorado, pós-doutorado, eu sou uma pessoa... Meu pai é um analfabeto. E aí ele pergunta para ele: escuta, espera aí, seu pai tem quantos anos? Ah, meu pai já tem 60 anos, meu pai... E o que você tinha, o que você tem aos 30 anos? Ele disse: não tem nada, eu estou começando a vida. E o que ele tinha aos 30 anos? Aí o menino parou. Me fala o que ele tinha aos 30 anos e o que você tem aos 30 anos. Você tem uma faculdade, você é doutor, pós-doutor, etc. Mas você não tem nada, você falou. E o seu pai, o que ele tinha aos 30 anos? Disse: olha, meu pai tinha uma empresa. Ele falou: quantos funcionários tinha a empresa do seu pai aos 30 anos? Ele tinha 1000 funcionários. Ele falou: olha, então seu pai vale mais do que sua Harvard, seu doutorado e seu pós-doutorado. E você só foi a Harvard, e se você só é doutor, porque aquele burro que tinha 30 anos e tinha 1000 funcionários,
sustentou você. Aí a ficha dele começa a cair, blim, 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 aí ele começa a pensar, sabe por quê? Porque a ideia é de que eu sei, o outro não sabe, eu sou o dono da verdade, o outro não é. Essa é a ideia dessa cultura que vem para de quebrar a linha de autoridade. E é importante a gente lembrar, todas as vezes que a linha de autoridade foi quebrada na Bíblia, e ela começa no céu, porque Satanás não quis submeter a Deus, e por isso foi expulso do céu. A quebra da linha de autoridade, ela traz prejuízos terríveis. E é por aqui que essa ideologia está passando. Mas não é só isso. Indo um pouquinho adiante, exaltação da pessoa humana, negação da autoridade, e aí vem a desqualificação do outro. Olha, por favor, versículo 3. Agora esse pessoal aqui, vocês aqui. Quais são as características dessa desqualificação do outro? Desqualificar o outro. Primeira, olha aí no versículo 3, qual que é? As pessoas serão o quê? Sem afeição. Elas não têm afeição. O que é uma pessoa sem afeição natural? Ela não se reconhece e nem ela reconhece o outro. Ela não tem afeição natural. Não existe. Mas, diz o texto que elas serão o quê? Implacável. O sujeito implacável, ele fala o que vem da boca. Ele não está nem aí, ele quer ser, ele fala, ele é uma metralhadora. Ele é implacável. Mas, o que a palavra de Deus fala? Que serão caluniadores. Pessoas que vão jogar calúnias. As maiores calúnias que você possa imaginar é o tempo que nós estamos vivendo. Calúnias que vão sendo inventadas. O que mais que a Bíblia fala? Serão pessoas o quê? Incontinentes. São pessoas que não conseguem se conter, mais cruéis. E por último, inimigas do bem. Nós não estamos vivendo esse tempo das pessoas inimigas do bem? Estamos. Já estamos nele. São as pessoas que querem o mal. Elas estão propagando o mal. Elas estão a serviço de quê? Do mal. Por isso elas são contra os outros. Por isso elas combatem tanto o outro. Porque o mal está oxigenando as suas vidas. E isso faz parte do quê? Da resistência contra Deus. A resistência contra Deus fala que o mal precisa ganhar o mundo. E é o que está por trás. Claro que essas pessoas não vão dizer isso claramente. Mas na sua atitude, sim. E aí é importante você avaliar. Será que aquilo que a pessoa está dizendo para você tem por trás o mal ou o bem? O que ele está levando você a fazer, ou está ensinando você, ou está propagando? Ele está propagando o mal ou o bem? É muito importante a gente saber disso e perceber. O texto bíblico ainda avança e vai nos falar sobre o enfrentamento social, que também faz parte dessa cultura de resistência contra Deus. Olha aí, por favor, no versículo 4, vocês leiam para mim. Diz que esse tipo de pessoa vai ter outras características. Quais são? Pessoas traidoras, não dignas de confiança. Pessoas que não são dignas absolutamente. Depois, serão pessoas o quê? Atrevidas, na minha tradução. Quem se lembra aqui de Dercy Gonçalves? Uma mulher que chegou quase 100 anos. O que aquela mulher falava? Aquela mulher era um esgoto. E ela falava o que vinha na boca. Mas ela tem seguidores. Ela tem Jean Williams. Ela tem vários outros seguidores no Brasil. Que são pessoas que estão dizendo o quê? O que vem na boca. Fala da sua podridão. E não estão nem aí se estão ofendendo alguém, se está atacando alguém. Não. Eu já ouvi os maiores absurdos a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, através de N pessoas. Pessoas atrevidas. Eles não estão nem aí. Eles não estão assim, preocupados se estão ofendendo o outro ou não. Aí, meus irmãos, a gente começa a pensar. Por que é que os símbolos cristãos estão sendo tão atacados nas exposições culturais do Brasil? Por quê? Qual é a razão? O que está se querendo com isso aí? Qual é vamos dizer assim, o objetivo que está por trás? Veja, a Igreja Católica ainda não se manifestou. Parece que está devagarinho se manifestando. Mas, lá atrás, bem lá atrás, se eu não me engano, 1 ano e pouco atrás, houve uma marcha gay em São Paulo em que um crucifixo foi colocado no ânus de uma pessoa lá.
houve uma mulher que se colocou como Cristo, nua, pregada numa cruz, naquela marcha gay. Agora, a pergunta que eu faço a vocês, eu queria que vocês, eu estou falando para adultos, e adultos têm que pensar assim, né? Qual é a diferença entre chutar uma santa e pegar um crucifixo e fazer uma coisa dessa? Lembra daquele pastor que chutou uma santa? Não, acho que ele fez certo, porque ele certamente estava provocando a ira das pessoas. Talvez pudesse até fazer uma pregação e mostrasse o pecado da idolatria, que é um pecado grotesco, que vai contra a palavra de Deus. A Bíblia manda a gente fugir da idolatria, a Bíblia condena a idolatria e diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus. Está no Apocalipse. É só quem quiser ler. Se não quiser ler, aí vai para o inferno a idolatria dele. Mas se ler, vai ver que idólatra não entra no céu. Porém, não são só os idólatras que não entram no céu. Os mentirosos não entram, os adultos não entram, e aí vai, né? Então, a gente não pode ficar achando que é uma coisa só. Porém, volta a questão. O pastor foi lá e chutou a santa. O Brasil todo veio abaixo. Uma legislação foi montada. E as pessoas foram perseguidas. E o pastor teve que ir lá para a África. Tiveram que tirar o pastor do Brasil, senão iam matá-lo. Porque tinha gente querendo matá-lo. Mas agora, os símbolos do cristianismo, são símbolos cristãos, estão sendo usados, sabe para quê? Para serem achincalhados nos museus desse país. Tem gente fazendo sexo diante de uma cruz. Isso está sendo considerado como o quê? Exposição cultural. Cultura. É cultura. Todos os símbolos cristãos, não só a cruz, mas tem hóstia com nomes obscenos. Aí não dá nem para falar aqui, né? Que é um símbolo da Igreja Católica. Nós não usamos hóstia, mas a Igreja Católica usa. E se colocou na hóstia, numa figura que está sendo colocada nos museus desse país, numa figura, nomes obscenos. E aí? O que está se querendo com isso? O que está se buscando com esse tipo de coisa? Está se buscando um ataque direto. É um ataque contra o cristianismo. É um ataque para quê? Para poder chocar mesmo. E aí falar, olha, se eles arrepiarem contra nós, eles são homofóbicos. Eles têm homofobia à cultura, eles têm homofobia ao movimento gay, ao movimento LGBT, e aí aos movimentos, etc. Então, tudo que você for reagir agora é porque você é uma pessoa que é homofóbico. E os heterofóbicos? E aquele que está indo contra? E aqueles que estão burlando a legislação? Porque a legislação nossa diz que aqueles objetos de culto não podem ser achincalhados. Onde está o posicionamento do Ministério Público? Onde está o posicionamento do juiz? Onde está o posicionamento das autoridades desse país a esse respeito? Parece, meus irmãos, que há uma mordaça na boca dessas pessoas. A sociedade como um todo está sendo atacada. E há um ataque aberto. O prefeito do Rio, que é cristão, está sendo achincalhado porque ele não aceitou a exposição que é museu no Rio de Janeiro. Ele disse que lá não ia ter. E botou o pé no toco e não teve, acabou. Não teve. O movimento arrepiou, falaram, disseram uma série de coisas. Não teve a exposição. Mas olha, as pessoas não estão paradas, porque a ideia é enfrentamento social. Essa é a ideia. Porque são pessoas atrevidas, são pessoas traidoras, são pessoas orgulhosas, são pessoas que estão munidas dessa força maligna para atacar a sociedade e atacar o cristianismo e etc. Porém, o texto bíblico avança e vai nos dizer uma terceira coisa aí. E agora eu queria que vocês lessem aqui para mim. Qual é a aparência desse movimento? É uma pseudo-liberdade de expressão. Mas o que diz aí no versículo 5? Vocês aqui leem. Aqueles que estão nesse movimento de desconstrução, esse movimento de ataque, né, contra a família, contra a igreja, contra os valores, contra tudo. Aqueles que estão se rebelando contra Deus, eles têm uma aparência, uma capa. Qual é a capa deles? Versículo 5, lê para mim. É a capa de coitados. Nós somos os coitados. Nós somos os renegados. Nós somos os que ninguém aceita. Nós somos os que estamos sendo mortos, apedrejados. É uma piedade falsa. Diz o texto, aparência de piedade, mas nega-lhe o poder.
Na verdade, não existe piedade nenhuma. A gente sabe que é um escudo. O escudo é o quê? É de que nós somos os coitados. Não somos. Porque a cultura não nos aceita. Não, não é assim. Irmãos queridos, eu vi uma juíza, inclusive quero trazê-la aqui, tratando sobre esse tema, e eu gostei do argumento dela. Eu achei fantástico o argumento dela. Ela disse que quando Hitler começou a disseminar a ideia dele na Alemanha, ele começou dizendo assim: quem são as pessoas que hoje estão ganhando os prêmios Nobel do mundo? Quem são os cientistas mais renomados do mundo? Aí eles diziam: os alemães. Quem ganhou o prêmio Nobel tal? Os alemães. Quem é que está se destacando na área de pesquisa tal? Os alemães. E aí Hitler, está vendo? Nós somos a raça ariana. Nós somos a raça superior. Nós temos que entender isso. Se a gente entender e compreender isso, nós vamos aniquilar com essa raça que não presta e vamos ficar só com essa raça principal. E a terra será muito melhor. A Alemanha comprou esse discurso. Era um discurso errado, maluco, doido, né? Mas ela comprou o discurso. E tendo comprado o discurso, a Alemanha se engravidou dessa ideia e então partiu para o ataque contra os demais. Estava todo mundo errado e a Alemanha estava certa. O que virou? Vocês conhecem a história. Nós estamos vivendo a mesma coisa, é o mesmo filme. O povo do Brasil todo está errado. Todas as igrejas estão erradas, a Bíblia está errada, Deus está errado, as famílias estão erradas, as crianças estão erradas. Eu estou errado, porque eu tenho que descobrir o que eu sou. Ainda não sei o que eu sou. Eu tenho que descobrir. Você está errado, você está no corpo errado, está tudo errado. Né? Daqui um dia vai ter gente que vai dizer: eu nasci no corpo errado. Eu nasci no corpo humano, mas eu sou um bicho. Eu vou andar de 4. Porque eu nasci no corpo errado. Eu estou aqui nesse corpo aqui de homem, mas na verdade eu sou um bicho. Eu sou um gato, eu sou um cachorro, eu sou alguma coisa. Então eu vou andar de 4, eu vou beber água, vou andar na rua, vou arranjar uma cauda para mim, porque não tem jeito, eu estou errado. Irmão, nós estamos partindo para essa loucura. Isso aí é loucura. Não é nem da área de, pastor, mas isso é verdade. Não é, eu já vi crente concordando com isso. Irmãos, Deus não erra. Deus não erra. Deus não criou seres que estavam errados. Ele colocou um ser homem dentro de um ser mulher, ou colocou um ser mulher dentro de um ser homem. Isso não é verdade. Isso é desvio de comportamento, isso é malignidade, isso é pecado, está na Bíblia, irmãos. Quer ver isso na Bíblia? Abra a sua Bíblia em Romanos, vai comigo aí. Eu vou mostrar na Bíblia para você. Para você ver que a Bíblia não erra quando ela fala a verdade, né? A Bíblia não conta história da carochinha. Lê comigo aí, por favor, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 25, 26 e 27. Lê o que está escrito aí na Bíblia. E eu quero que você, jovem adolescente, se prepare, porque você vai tomar bordoada na sua sala. Você está enfrentando agora uma cultura que vai vir contra você, contra Deus, contra a sua fé, contra tudo. E você tem que se preparar. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira. Esse é o paradigma. E adoraram e serviram a criatura antes do Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. A natureza não erra, mas elas mudaram. Diz o texto: semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza. A Bíblia chama de homossexualidade de torpeza, e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Deus diz que isso é errado. Pastor, mas ele nasceu gay, coisa nenhuma. Isso não é verdade, isso é mentira, porque a Bíblia diz que é mentira, a Bíblia diz que é erro. Vamos adiante. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento de quê? Depravado, para fazerem coisas que não convêm. Depravação, a palavra de Deus chama.
desse relacionamento. Vamos ali, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Olha a palavra usada. Malignidade. Quem está por trás? O diabo. Indo além, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais. O que eu falei da linha de autoridade? Indo adiante, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. Guarda isso. Sem misericórdia. Essas pessoas não estão aí para brincar não, irmãos. Vai vir com tudo. Ainda, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas aprovam os que praticam. Tem pessoas que estão aqui, pastor, não concordo não, mas eu não tenho nada a ver com isso, se ele quer ser, é problema dele. Veja, uma coisa é a pessoa escolher o erro, outra coisa é eu validar o erro dele. Irmãos, a igreja de Jesus não pode assistir uma marcha gay. Se a igreja de Jesus for para assistir a marcha gay, ela está assistindo o desfile do inferno. Agora, a igreja de Jesus pode clamar e levantar um jejum para que Deus tenha misericórdia dos gays? Aí ela pode. A igreja de Jesus pode aceitar os gays aqui dentro e abraçá-los e abençoá-los e orar por eles e beijá-los. Nós falamos isso no início do ano aqui. Mas a igreja de Jesus não pode aprovar o erro. Jamais. E é isso que Paulo está dizendo, e eu quero voltar lá naquele texto. Esse texto é claro, irmãos. É claro que Deus não aprova isso que está acontecendo. E os irmãos vão ver coisas piores acontecendo. Por isso, essa pseudo-liberdade de expressão é uma falácia. Na verdade, ela é um ataque. Agora, eu quero voltar ao texto de Timóteo. Volta comigo o texto de Timóteo. Aquele pessoal daquele lado ali. Qual é a estratégia da resistência a Deus que nós vamos perceber daqui para frente? Lê para mim o que está escrito aí no versículo 6. Aonde ela começa a estratégia de resistência a Deus? Lê para mim aqui o versículo 6. Esses são os que introduzem aonde? Nas casas. Para aí. Vai começar onde a estratégia de resistência a Deus? Nas casas. Nas casas. A estratégia de resistência a Deus não começa na rua, não. É na casa. Sabe o que vai ter na próxima novela da Rede Globo agora? Que vai surgir? 2 homens se beijando o tempo todo. Para quê? Para o tempo todo fazer a massificação na cabeça das crianças. Que aquilo é mais do que normal. É a novela de abertura, agora a próxima novela. A Globo já abraçou essa questão da ideologia de gênero de uma forma tão grande, que ela está violenta nisso. Essa novela que está saindo agora quer botar na cabeça do povo de que um personagem lá nasceu homem no corpo de mulher. Mas agora vai além. Agora vai além. A revista de hoje tem um pai com a criancinha aqui no ombro, da Veja, que também está na mesma campanha, dizendo que aquela criancinha é trans. E já tem crianças de 5 anos que vão participar do programa da Globo, que vão dizer o que elas querem ser, se querem ser homem ou mulher. Elas estão na formação da personalidade ainda, de crenças e tudo. E ela, com 5 anos, vai escolher se ela vai ser homem ou mulher. Irmãos queridos, a coisa é violenta. Não é fácil. O que nós estamos enfrentando é algo sério, muito sério. A igreja tem que se posicionar. E como é que a igreja se posiciona? Dizendo não ao lixo. Dizendo não ao lixo. O que ela vai dizer? Ela não assiste. Ela não compra a revista Veja. Ela não participa dessas coisas. Ela diz não. Ela tem que dizer não. Porque se a igreja liga a televisão para assistir a novelinha produzida pelo inferno, o que ela está dizendo? Ela está dizendo continua. Porque é na casa que começa. É lá. Então muda de canal, irmão. Vai para outro canal, sai daquilo, abomina aquilo, não deixa seu filho participar daquilo, não deixa seu filho assistir aquilo, condena aquilo. Se te conversar com outro cristão, condena aquilo também. Diga não, não, não. Nós temos que aprender a dizer não. Ou nós dizemos não agora, ou depois, quando a gente for querer dizer não, não tem mais para quem dizer. Não adianta.
A igreja de Jesus não disse nada na época da Segunda Guerra Mundial. A igreja católica ficou caladinha, os evangélicos também. Sabe, quando a igreja católica foi tentar se posicionar, ela não tinha mais para quem falar. E depois o Papa João Paulo II pediu perdão pela omissão da igreja. Achei super relevante a atitude dele. Achei bonita a atitude do Papa. Queremos pedir perdão pela nossa omissão na Segunda Guerra Mundial, porque o papel da igreja não é assistir o inferno, mas é avançar contra as portas do inferno. E agora? A hora é essa. Não dá para a gente ficar assistindo o inferno avançar. E o texto fala que vai introduzir nas casas. Diz mais, que vai aprisionar as pessoas frágeis. Perceba aí, por favor, esse lado aqui. Que tipo de mulheres vão ser abordadas para serem cooptadas por essa filosofia aí? Quais são as mulheres que estão falando aí? A minha tradução aqui diz assim: vão entrar nas casas e elas vão introduzir e levar cativas mulheres, o quê? Nécias. São as pessoas frágeis, pessoas que têm o ego fragilizado, pessoas que estão completamente destruídas. São essas pessoas que serão cooptadas. São essas pessoas que estão sendo cooptadas hoje. São essas pessoas que não têm valores, que não têm sentimentos bem arraigados, são pessoas que estão frágeis na fé. Essas pessoas serão cooptadas. E essas pessoas serão levadas para esse doutrinamento, que é o que acontece com o ISIS. O ISIS está cooptando quem no mundo? São as pessoas completamente fragilizadas, são as pessoas completamente sozinhas, solitárias. Aí o ISIS põe lá, vem para cá. ISIS é o Estado Islâmico, né? Que vai trabalhar para matar, para degolar pessoas. Vou degolar, beleza, que coisa joia, vou entrar no exército, eu vou matar muita gente. Aí o sujeito entra, porque eles ficam cooptando essas pessoas o tempo todo. O texto bíblico ainda fala que vai também haver uma manipulação de pessoas culpadas, porque o texto fala que pessoas carregadas de pecados, são pessoas que têm problema com um sério problema, que é culpa. E via de regra, as pessoas que estão cheias de culpa, elas vão ser manipuladas por esse grupo. É o grupo que está vindo para poder atacar para valer. Terminando, qual a doutrina ensinada por esses que estão resistindo a Deus? A doutrina está aí na Bíblia. Lê para mim o que está escrito aí, por favor, no versículo 8. Toda a igreja agora, lê para mim. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes, primeiro, primeira coisa que eles vão fazer, recusar a verdade. Quem é a verdade? Alô? Quem é a verdade? Jesus. E se a Bíblia diz que vão recusar a verdade, vão recusar quem? Jesus. Vão recusar Jesus. Não tem dúvida. Não tem Jesus, não tem Deus. Deus é o que cada um constrói. Vai conversar com essas pessoas e diz, não, peraí, você é de qual religião? Não, esse é o seu pensamento, é o relativismo. Esse é o seu pensamento, a minha religião pode não ser a sua. Outra coisa, o outro ali tem outro, o outro tem outro, o outro tem outro. Então, cada um tem o seu Jesus. Eu não tenho que aceitar o seu Jesus, eu tenho o meu próprio, eu fiz o meu. Eu tenho um Jesus que me agrada, pronto. Eu tenho a Bíblia que me agrada. Aliás, o movimento gay fez uma Bíblia para eles nos Estados Unidos. Existe uma Bíblia deles. Porque eles querem uma coisa que agrada a eles, e tem a igreja que agrada a eles, tem um pastor que é lésbico, ou lésbica, ou então a pastora que é lésbica, ou o pastor que não é homem, que é mulher, alguma coisa. Por quê? Porque nós queremos alguma coisa que nos agrada. Nós não queremos que a palavra diz. Não é isso, né? Indo adiante, o texto bíblico diz que não só vão rejeitar a verdade, mas sendo corruptos no seu entendimento. Há uma corrupção do entendimento. O entendimento não é o entendimento da palavra, é o entendimento de cada um. E o pecado vai dominar o entendimento dessas pessoas. O texto bíblico fala ainda que eles serão réprobos contra a fé, reprovados na fé. É uma fé que ela não é centrada em Deus. E aí há uma campanha para a destruição da fé. Há uma campanha para que você não creia na verdade. A pergunta é, irmãos, como é que nós vamos enfrentar esse tempo que nós já estamos nele? Como? Primeiro, versículo 10 e 11.
nós precisamos olhar para os modelos bíblicos. Paulo diz assim: tu, porém, meu filho, tens observado a minha doutrina, o meu procedimento, a intenção a minha fé, a minha longanimidade, o amor, a perseverança. Você tem observado as minhas perseguições, aflições, as quais sofri em Antioquia, Icônio, em Listra. Quantas pessoas suportei e todas o Senhor me livrou. Timóteo, você precisa olhar para os modelos de persistência. Irmão, se há uma coisa que nós vamos precisar fazer agora, é persistir. Não é fácil. Nós temos que olhar para os modelos bíblicos. Paulo teve que resistir? Teve. A palavra de Deus fala em resistir? Fala. A primeira pessoa que a Bíblia manda a gente resistir é quem? É o diabo. Agora a gente não resiste o diabo na carne não, tá, irmão? Eu só queria te lembrar uma coisa: não é na carne. Na carne você não consegue vencer o diabo. É no espírito. Se você quiser resistir o diabo, você tem que conhecer a palavra, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que buscar Deus. Do contrário, o diabo monta em você e faz o que fez com os filhos de Seva, que foram tentar resistir o diabo na carne e eles saíram pelados diante de Satanás. Rasgou as roupas dele e deixou eles nus. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos. Não tente resistir ao diabo na carne, porque isso não vai acontecer. Mas nós temos que resistir. A igreja precisa resistir. Também, nós precisamos estar preparados para enfrentar o sofrimento. Olha o versículo 12. E, na verdade, todos que querem viver piamente em Jesus Cristo padecerão o quê? Perseguição. Vai chegar, irmão. Ela vai chegar. Pode ter certeza que está pertinho. Talvez já esteja começando a acontecer. Perseguição. A sua maneira de pensar, se você exalar, você vai ser perseguido. Por quê? Porque você é uma pessoa que você tem homofobia. Você é aquela pessoa que não pensa como os outros. A ideia do movimento, esse movimento contra Deus, ou você pensa contra eles, ou você é contra eles. Ou você pensa igual a eles, ou então você é contra as minorias. Você é contra as diferenças, você é contra os gays, você é contra... Não tem meia opção. E aí a perseguição virá, pode ter certeza disso, em todos os aspectos. Outra coisa, a palavra de Deus nos diz, no versículo 14, como é que nós vamos enfrentar esse tempo? Aprofundando no conhecimento da palavra de Deus. Olha o versículo 14, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Quer enfrentar o momento? Fica firme na palavra. Do contrário, não tem jeito. Se você não tiver permanência na palavra, não tem jeito, a profundidade. Agora, capítulo 4, versículo 2, diz que nós temos que enfrentar esse momento com ataque e não com defesa. Veja o versículo 2, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Você não pode recuar, meu irmão. Você não pode dizer, eu vou ficar quietinho, não vou falar nada. Não, é o contrário. Eu vou falar. Eu penso, eu vou falar, eu vou pregar, eu vou testemunhar da minha fé, eu vou repreender, eu vou exortar, eu vou admoestar. Por quê? As pessoas não vão suportar, mas eu vou falar. Eles não vão suportar? Não. Eles não vão querer ouvir? Não. Eles vão querer ouvir outra coisa? Vão. Mas eu vou falar. O que eu tenho para falar, eu vou falar. Eu não vou recuar. Por último, eu quero terminar a exortação do apóstolo Paulo. Diz que as pessoas não vão suportar. Lá no versículo 3, as pessoas não vão suportar a doutrina, as pessoas vão querer ouvir coisas agradáveis e as pessoas ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Olha para mim, se você juntar a nata da Rede Globo hoje, elas concordam com a ideologia de gênero? Sim. A nata da Rede Globo hoje, se você juntar os grandes debatedores deles, só vão ouvir isso. Tudo isso que você vai ouvir aqui, você vai ouvir lá. Os mestres que vão sendo juntados, as pessoas, e eles vão buscando. Só que eles não ouvem aqueles que são contra. Pode perceber. Sabe a que os evangelhos foram comparados no Fantástico do domingo passado? Nós, evangelhos, sabe a que foram comparados? Aos traficantes. Porque tinha um traficante expulsando uma mulher
do seu centro de macumba e dizendo para ela: aqui é só Jesus, nós só queremos Jesus, sai daqui, quebra tudo. Mandou a mulher quebrar tudo, e a mulher quebrando, e a Rede Globo fez o Ctrl+C, Ctrl+V. Está vendo? Os traficantes são crentes. Irmãos, isso se chama maldade. É quando você pega um fato, distorce o fato e apresenta para o povo o fato distorcido. Faz uma ilação em cima, mas não vai a fundo. A Rede Globo não mostra aquela mulher da nossa campanha de missões que estava na Cracolândia e que era chamada de bruxa do lixo. A Rede Globo não mostra isso. Por quê? Ela fez uma reportagenzinha rápida, mas depois ela não mostra. Ela não mostra a ação dos evangélicos no Brasil na área de recuperação de pessoas drogadas, na área da escola, na área Não mostra. A Rede Globo não mostra os judeus que são os maiores detentores de prêmio Nobel no mundo. Os maiores detentores. Depois dos Estados Unidos vem os judeus. Os Estados Unidos primeiro, depois os judeus. Os maiores detentores de prêmio Nobel no mundo. A Rede Globo mostra isso? Não. Por quê? Qual a razão que não mostra? Porque essa não é a estratégia. A estratégia é desconstruir. A estratégia é achincalhar. A estratégia é dizer que tudo é a mesma coisa. E não é. Não é. Chegou a hora, irmãos. Nós temos que nos posicionar. Terminando, o texto bíblico diz assim: não só desviarão o seu ouvido da verdade, mas se voltarão a quê? As fábulas. Eu não quero a verdade. Eu quero a mentira. E pode contar qualquer conto da carochinha que está ótimo. É isso que eu quero. Eu quero acreditar nas fábulas, nas coisas inventadas. É isso que eu quero acreditar. E é isso que está aí, está posto. Porém, Paulo diz uma coisa fantástica, eu quero terminar com ela. Eu quero que vocês leiam o versículo 5. O que Paulo diz para a gente fazer? Tu, porém, primeira coisa que ele chama a gente: sobriedade em tudo. Igreja, olho aberto, fica atenta. Sobriedade é atenção. Igreja não engole sapo. Igreja de Jesus não concorda com erro. Igreja de Jesus não valida o mal. Igreja de Jesus não desce a cachoeira, porque todo mundo vai e eu vou também. Não. A igreja de Jesus, ela vai na contracultura. Ela nada contra a correnteza, porque ela tem um Deus que a sustenta. Sobriedade. Depois ele diz o quê? Sofre as aflições. Vai ter pancada? Vai. Talvez vai ser coisa séria, mais séria do que você imagina. Você tem que responder com a vida. E filhos também. E talvez você vai chegar naquele ponto que o Apocalipse diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Talvez vai ter que chegar lá. Como nós vamos encontrar personagens bíblicos como Policarpo e outros tantos que foram chamados para negar a sua fé e não negaram, porque eles sabiam que eles seguiam. E terceiro, ele diz: faze a obra de um evangelista. Igreja, faz a obra. Fala, se posiciona. Por quê? Porque é o ministério da nossa igreja. Esse é o ministério. Talvez seja por isso que Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A resistência a Deus já começou. Ela está na sua televisão, ela está na revista, ela está na escola do seu filho, que agora vai começar uma resistência forte na escola, para desconstruir tudo que você ensinou, tudo que você ensinou, agora a escola vai tentar reconstruir. Só para vocês terem uma ideia, os pais de uma escola em Betim se revoltaram contra a escola. O que a professora fez foi levou os filhos dos pais numa exposição. Essas loucas que estão aí, que não é exposição de nada, na verdade aquilo é erotização das crianças. Erotização, essas exposições que estão sendo promovidas por esse movimento. Eles foram na exposição e ao final a professora colocou 30 perguntas para as crianças responderem. Eu não posso fazer as perguntas que a professora fez aqui. Eu não posso falar. São as perguntas mais absurdas que você possa imaginar para uma criança de 5 anos.
para uma criança de 5 anos, perguntando sobre sexualidade. Pense você em perguntas as mais absurdas que poderia se fazer para um adulto e deixar o adulto corado. Fazer uma pergunta dessa para uma criança, para ela responder como trabalho de casa. Os pais se revoltaram, foram à escola e estão pedindo a demissão da professora e da diretora. Irmãos, é isso que nós estamos enfrentando. Está acontecendo já. E essa realidade está avançando. O que nós temos que fazer? Pega o teu filho, ensina a verdade para ele, põe ele e fala: meu filho está errado, isso não é de Deus, isso é do diabo, nós não cremos assim, nós somos diferentes, nós cremos diferente. Nossa sociedade está podre, nós não cremos. E se você, o professor da escola, insistir, você não é obrigado a aceitar isso. Inclusive, você pode ingressar em juízo contra a sua escola. Sabe disso? Você não é obrigado a se submeter a esse doutrinamento. E isso é um doutrinamento. O que está por trás de tudo isso é um doutrinamento para cooptar as pessoas para o mal e levá-las a ser uma sociedade completamente desvirtuada, que é muito mais fácil para ser manipulada pelo sistema capitalista. É muito mais fácil você destruir uma sociedade e depois manipular todo mundo, né? E levá-los a ser massa de manobra. É simples demais. E é exatamente isso que está por trás de todo esse sistema engendrado e montado. Que Deus nos ajude a entender essas coisas. E que nós possamos, à luz do poder de Deus e da graça de Deus, resistir ao mal. Porque a palavra de Deus nos ensina isso. Amém? Amém. Eu queria que a gente levantasse um clamor pelo Brasil agora. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu queria que você levantasse um clamor pelo Brasil. Há um ataque no Brasil contra a família. Há um ataque no Brasil contra as instituições religiosas. Há um ataque contra a fé. Há um ataque aberto contra as crianças. A ideia é destruir as nossas crianças. Não é uma ideia aberta, mas é uma ideia velada. E eu queria que você dissesse: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia dessa nação. Deus, muda. Deus, nos ajuda como igreja tua. Nós não podemos assistir o mal avançando. Nós não podemos ver as portas do inferno avançar. Nós é que temos que avançar. Por isso, Deus, dá-nos essa consciência. Dá-nos, Senhor, a relevância da fé. Dá-nos, Senhor, o desejo de ir além e de lutar com todas as nossas forças para que a verdade seja proclamada no poder do Teu Espírito. Eu queria pedir um irmão ou uma irmã que sentir o desejo no coração, que ficasse de pé agora e orasse pela cura da nossa nação e para que a igreja de Jesus resista nessa hora de ataque, nessa hora em que estamos sendo colocados contra o canto da parede, para que o reino de Deus prospere na nossa nação. Quem sentir o desejo no coração pode ficar em pé e orar ao Senhor agora. Nosso país está precisamos de cura, Senhor. E essa cura só pode vir de Ti, meu Pai. Nós te pedimos, nós te rogamos, Senhor, fique conosco, proteja-nos do mal, porque nós sabemos que é do inimigo, é de Satanás que vem tudo isso para viciar a nossa infância e até bem pouco tempo a juventude já estão instituindo as criancinhas que se representam por botões de flores, Senhor. Que este sol maravilhoso que ilumina, que clareia, que nos dá brilho e que nos dá brilho a essas crianças, as nossas famílias, Senhor, que estão sendo destroçadas pelo afã do mal, pela vontade extremada de combater ao nosso Deus, a Jesus Cristo,
aquele que foi mandado para a terra por ti, Pai, para morrer por nós. E quando ele morreu, ele levou na cruz todos os nossos pecados, Senhor. E nós não éramos resistir, Senhor. Mas o inimigo está entrando. O inimigo está conseguindo vitória. Mas nós não podemos deixar que ele ganhe. Nós temos que ganhar essa batalha. Porque a batalha do cristão sempre foi nos campos de guerra. E sempre na guerra. Em nome de Deus, Senhor. Abençoa, Pai amado. Ajuda, Senhor. Protege-nos, Senhor. Coloque sua mão pura, sua mão santa sobre nós. Una o nosso exército. Una o nosso exército do bem, Senhor. Para combatermos esse exército muito maior que é o exército nosso. Ajuda, esteja conosco. Nós estamos no momento de começar. Já está passando o momento. Vamos sair à rua, vamos apregoar a palavra de Deus, vamos fazer como eles fazem. Eles entram na casa, nós entramos para vir logo a volta, ou se pudermos antes, e vamos falar com Deus. Vamos falar das maravilhas que Deus faz. Que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, nos mostra, nos carrega. Nós temos dons, Senhor. Esses dons tu nos entrega, tu nos dá gratuitamente. Isso é verdade. Todos nós amor, como disse Paulo. Nós respondemos com amor. Tu nos dá fé. Nós aumentamos e respondemos com fé. Mas assim, nós queremos responder com uma esperança já, uma esperança momentânea, daquela campanha da esperança que é tu, Senhor. Vamos repeti-la com prazer que sai do fundo do nosso coração e dizemos, Pai, o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança em Ti nos dá a certeza de que Tu nos é fiel. Amém. Amém.